nesse espaço conversando sobre contabilidade, estamos recebendo o contador Cristiano Bucor. Como é que está, Cristiano? Tudo bem? Tudo bem, Vilmar, tudo bem. E esses tempos aí de pandemia, esses tempos aí de reclusão, abre comércio, não abre comércio, serviços, trabalho, como é que está vendo essa situação, Cristiano? Antes de nós entrarmos no assunto da pauta de hoje, que é super importante. Tempos difíceis, né, Vilmar? Tempos muito difíceis. A gente está sobrevivendo, né? Os empresários aí sobrevivendo um dia depois do outro. Nós também, como profissionais, nos reinventando. No momento em que a gente precisa ter muitas reflexões, né, sobre a nossa profissão, sobre tudo aquilo que está acontecendo e ver toda a fragilidade em que a gente se encontrava, né, Vilmar? Aliás, eu acredito que esse serviço prestado pelos contadores, ele vem muito ao encontro da situação que a necessidade, né, a situação de necessidade que os próprios empreendedores têm para entender toda essa legislação que todos os dias ela está sofrendo transformações com as medidas provisórias que vão passando, não é, de uma para outra, com inovações, etc. E nós temos mais uma situação que logo em seguida virá, que é a questão eleitoral, que é as candidaturas, as prestações de contas, e é sobre esse tema que nós vamos falar com o Cristiano Bucor hoje, o contador Cristiano. Cristiano, como é que está essa situação da prestação de contas dos candidatos deste ano? Perfeito, Vilmar. Então, é um assunto bem recorrente, assim, entre nós profissionais. Todos se prepararam e estão assessorando, assim, os candidatos, né, os partidos políticos, porque a gente diferencia, assim, a contabilidade eleitoral e a prestação de contas eleitorais. Contabilidade eleitoral, a gente vai ter, na verdade, a contabilidade periódica dos partidos políticos, né? Que, na verdade, é voltada, teoricamente, para manter aqueles partidos, né? E a prestação de contas efetiva em épocas de eleições, né? Em períodos de eleições. Então, este ano é um ano que se tem aí uma insegurança, uma incerteza sobre tudo aquilo que foi planejado, devendo lembrar que a gente tem um calendário eleitoral. Que não mudou em nada ainda. Que não mudou, mesmo, né? Que não mudou. Então, assim, existem muitas restrições. Eu mesmo acredito que vai ser bem complicado essa mudança, porque a gente, como disse, a gente deriva da lei, a Constituição, artigo 16, ela tem o princípio da anualidade. Então, qualquer modificação não poderia valer para essas eleições. Então, talvez, em motivo da pandemia, isso vá ser flexibilizado. Entretanto, o Congresso vai ter que se posicionar e já tem algumas medidas que eles já estão propondo lá. Entretanto, o ministro Barroso, que está assumindo, né, como ministro do TSE, ele já se posicionou no seguinte sentido, de que se houverem modificações nesse calendário, vão ser curtas, né? Nada que vai passar para o ano que vem, seria só uma prorrogação. Então, assim, todo mundo aposta, assim, muito em que essas eleições possam ser, né, adiadas para dezembro. Mas aí seriam períodos mais, talvez, curtos, assim. Hoje a gente tem 45 dias de campanha, talvez seja 15 e 15, primeiro turno e segundo turno, o que, ao meu modo de ver, prejudica em muito, né, os candidatos, as eleições, mas é uma medida, assim, paliativa que vai se tomar num momento de pandemia, né, Gilmar? E quando é que os candidatos têm que começar a se preocupar com essa questão de contabilidade, prestação de contas, Cristiano? Olha, já começaram. Já começaram. Os candidatos, assim, que eu tenho contato, os partidos, os diretórios, já estão trabalhando nisso. Porque por enquanto eles são pré-candidatos, né? Por enquanto são pré-candidatos. Mas tem que se preocupar com essa questão, porque é muito rigoroso. A análise do tribunal, do tribunal aqui, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, né? Os partidos, eles já estão se mobilizando, já estão, a princípio já fechou, assim, as filiações, talvez reabra agora aquela questão de insegurança, né? De se vai modificar ou não a legislação para que as eleições sejam alteradas, mas a princípio os partidos já estão se articulando, né? Já estão criando lá o seu time lá de candidatos.
obviamente tem que verificar a ficha, se a ficha limpa, se está tudo certinho, certidões eleitorais e tudo mais, mas esse aí é um papel que o diretório faz para os seus candidatos. No segundo momento, a gente entra, assim, todos os contadores, eles dão um curso, né, especificam tudo para o candidato, porque as regras, elas são vastas, assim, né? Permanece aquela situação que cada candidato tem que abrir uma conta pessoa jurídica? Sim, todo candidato agora, por obrigação legal, ele tem que ter o CNPJ, ele tem que abrir a conta jurídica, tem um prazo legal para que se faça isso, o banco tem um prazo legal para abertura, somente após essas aberturas que vão começar, na verdade, as movimentações de arrecadações e gastos, né? Existe a questão da figura do autofinanciamento, que teve algumas mudanças, o candidato ele tem que pegar e ficar atento quanto a isso, né? Os limites eleitorais, a questão do A declaração 10%. De renda do candidato também, que está ok, não é nenhum problema. Na pré-candidatura ali, o pessoal já analisa isso e quando vai enviar a Justiça Eleitoral já é obrigado e aconselhado a que se declare aqueles bens uma questão de transparência. Então, essa eleição vai ser uma eleição que vai ter ainda mais transparência. É fundamental o profissional de contabilidade, profissional de advocacia, para que acompanhem essa prestação de contas, o contador em especial para que valide esses números, né? Porque, na verdade, quem vai validar na etapa final é a Justiça Eleitoral. A gente comenta em validar porque essa é a função, na verdade, do profissional da contabilidade, validar as informações e os números, né? Cristiano, se fala muito em ficha limpa. Tá? As certidões exigidas para que comprove que o candidato é ficha limpa, elas, assim, é um rol muito extenso, é um rol bastante complexo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da CNDT, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Ela é exigida também? Sim, na verdade, todas as certidões... Todas são exigidas. Federais, estaduais, municipais. Depois vai se ter uma discussão. Aí tem criminal, tem civil, ações, etc. Porque do ficha limpa ali são algumas situações pontuais, mas os partidos já fazem essa triagem. Então, ele não prestou contas eleitorais na última eleição, é muito recorrente. O candidato lá... Se não prestou contas, está fora. Aí ele tem lá, o que acontece? Ele não tem a certidão, ele está trancado, como a gente diz, né? Então, assim, os profissionais já têm feito muitos trabalhos nesses sentidos desde o início do ano, né? Em regularizar essas prestações, porque a gente diz que a prestação ela é extremamente importante e ela é muito rápida. A eleição é 45 dias, depois tu tem mais um período curto ali para finalizar e entregar, né? Então, a gente vem de uma cultura, Vilmar, em que era tudo feito no pós, né? No sem nota, na doação aqui, né? Então, hoje, essa transparência, ela de certa forma, choca alguns políticos, né? Os mais antigos. Acostumados com a velha política. Então, hoje não tem. O recurso ele tem que transacionar nas contas, ele tem que ser identificado, o banco tem uma obrigatoriedade de identificar quem depositou na conta, né? O candidato em que receber algum recurso que ele não é reconhecido ali, porque tu tens a fonte vedada, né? E o recurso não declarado, ele não reconhecido. Então, são duas figuras diferentes, mas que, ao final, entendeu? Um te implica numa questão de usar uma coisa que tu não poderia e outro é usar alguma coisa que tu não identificou. Então, são tratamentos distintos em que o profissional da contabilidade, ele vai ser a pessoa capaz a fazer toda essa análise, né? Sem dúvida. E dar o acompanhamento e dizer para o candidato, orientando, né? Olha, determinado recurso tu pode receber, se tu receber tem que ser nesse formato, emissão de recibos eleitorais. É um vasto emaranhado aqui de informações em que a gente ficaria certamente alguns 10 programas para poder destrinchar. Para tentar elucidar tudo, não é? Mas esse já é um trabalho quase que individualizado. Aliás, quase não, é individualizado. Porque cada pessoa tem as suas particularidades, seus casos, suas situações, não é? Perfeito. E isso tem que ser examinado pelo profissional. O profissional, às vezes, ele recorre, assim, às últimas eleições, ao Facebook, ele vai lá e paga com dinheiro pessoal. Então, ele acredita ainda que talvez
talvez aquilo No possa ser jeitinho, feito. vai resolver. Não pode. Porque ele pode ter depois, ele pode ser eleito e ter impugnada a votação dele e cassado totalmente os votos dele. Exatamente, ele pode ter as contas rejeitadas. É. E aí ele vai ter um problema, entendeu? Desnecessário por uma situação... Aliás, a gente já conhece casos desse tipo aí, que depois sim. o candidato sofre e muitas vezes nem consegue, porque a votação dele, muito boa, mas foi zerada por uma rejeição de prestação de contas. O caso da senadora do Mato Grosso, recente, em que ela foi cassada e assumiu o outro candidato, isso aí foi uma discussão muito grande, então ficou alerta, assim, para todos aqueles, porque o recurso de caixa 2 ou o recurso não reconhecido, aí a nomenclatura vai ser conforme a análise, né? Ela está sendo dada a máxima transparência, então, de quem dá e quem recebe. Então, hoje a gente tem que ter o maior cuidado com isso, porque a gente já tem casos de jurisprudência de que se eles são diplomados, eles vão ser cassados. Então, essas rejeições de contas, elas são extremamente importantes de ter um cuidado, né, Vilmar? Muito bom. Então, fica o recado, né, de que é muito importante começar agora, já para resolver qualquer pendência que tiver ainda né, aí, precisando de resolução, para não complicar depois, não deixar para a última hora, para não ter nenhum problema, porque todos querem concorrer, todos vão competir para se eleger. Todos querem obviamente, ser, ninguém vai lá para fazer de conta, não é? Exato. E aí, acaba fazendo uma boa votação, muitas vezes até acontece de não se eleger, mas fez uma excelente votação, ficou na suplência, ajudou a legenda, e acaba perdendo aqueles votos, quer dizer, é um problema realmente sério, né? É um problema grande, Vilmar. Porque, assim, a gente tem pessoas extremamente capacitadas e a gente tem mudado, o Brasil tem mudado algumas questões e reitero, a questão de transparência é uma delas. E hoje a administração pública, a transparência, ela tem que ser ainda mais trabalhada e muito mais melhorada. Nós estamos vendo casos agora com a questão de pandemia em que nós questionamos a transparência. Lamentáveis. Né? Cristiano, muito obrigado pelas tuas colocações, teus esclarecimentos. Nós sempre estamos aqui com esse espaço e vamos concluir o espaço conversando sobre contabilidade para voltar no próximo bloco.